Ora, boa tarde e bem-vindos de novo. O Ricardo e a Maria João já disseram o que é que se vai passar aqui um bocadinho outra vez com esta rúbrica. Esta rúbrica que faz parte, e este programa que vamos debater agora, é uma rúbrica adaptada da Rádio Observador. Adaptamos este painel a esta rúbrica que faz parte das tardes políticas da Rádio Observador, em que olhamos para a atualidade como se ela fosse um semáforo de trânsito, um semáforo político. Portanto, vamos ver se temos luz verde, laranja ou vermelha, ou se o semáforo estará temporariamente intermitente, ou até por acaso avariado. Eu começo pela Alda Botelho Azevedo. Ela é investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, especialista em demografia da habitação. Já lá vamos depois à habitação. O Governo apresentou ontem um novo plano para as migrações, chamemos-lhe assim. Vai existir um maior controlo, mas também mais estruturas para apoiar imigrantes. Há uma ideia praticamente generalizada e consensual em Portugal de que precisamos de mais imigrantes e que têm sido esses imigrantes a renovar a idade média da população nacional e até a rejuvenescê-la e a fazer crescer também essa população. É essa também a sua opinião, enquanto especialista em demografia, ou temos o futuro comprometido? Há aqui uma luz verde? Há alguma luz neste seu semáforo? Eu diria que temos uma luz intermitente, porque a luz intermitente é aquela que nos diz que podemos avançar, mas devemos fazê-lo com cautela, com prudência. E, portanto, nós temos de olhar em todas as direções, ou seja, temos de contemplar diferentes variáveis quando falamos destas questões da população. E as migrações são, efetivamente, desde há alguns anos para cá, por um lado, a grande incógnita, porque não sabemos quais serão as tendências do futuro. Por outro lado, a componente demográfica que tem garantido o crescimento da população em Portugal, apesar de, em 2021, de acordo com o recenseamento, denotarmos já um decréscimo relativamente ao recenseamento anterior de 2011. Mas em 2021 nós tínhamos 5,2% da população residente com nacionalidade estrangeira. Isto é importante e desde então o que as estatísticas demográficas nos permitem saber é que houve um aumento das entradas de estrangeiros em Portugal. Isto porquê? Quer dizer, em 2021 o recenseamento é feito num momento de pandemia em que muitas pessoas, muitos estrangeiros a residir em Portugal tinham regressado aos seus países de origem porque tinham ficado sem trabalho ou estavam num período de maior aflição. Agora, nestes anos já pós-pandemia, aquilo que temos observado é uma subida muito elevada do número de estrangeiros que entram em Portugal anualmente. E isso é positivo. Em 2017, um estudo coordenado pelo professor João Peixoto, vice-reitor da Universidade de Lisboa, estimava que para nós mantermos a população ativa em Portugal entre 2015 e 2060, nós precisávamos de acolher anualmente 75 mil pessoas. Portanto, isto quantifica um bocadinho aquilo que me estava a dizer, que Sim. Em Portugal existe o consenso que, efetivamente, nós precisamos, se queremos manter um sistema de segurança social saudável, se queremos manter uma população ativa que nos permita termos os serviços, a produção, as indústrias que necessitamos, nós precisamos de gente para trabalhar. Precisamos de gente para trabalhar que, no fundo, acaba também por coincidir com aquilo que são as pessoas em idade. E, na verdade, os nossos imigrantes estão aqui muito na faixa entre os 20 e os 50, portanto, são sobretudo, imigrantes, pessoas que entram em Portugal e que vêm em idade ativa, o que coincide também muito com a vida, com a idade reprodutiva. Portanto, são pessoas que depois acabam por formar cá a família, são pessoas que acabam por ter filhos. Aqueles que vêm de países onde a fecundidade é mais elevada do que em Portugal, tendem a manter uma fecundidade elevada, pelo menos durante os primeiros anos de imigração, e, portanto, há aqui um duplo contributo destes imigrantes que temos vindo a acolher nos últimos anos. Este pacto é importante, é um pacto que, não satisfazendo todas as necessidades e não agradando quase a ninguém,
era fundamental adotar-se uma política europeia, porque nós, no contexto da União Europeia, as nossas fronteiras vão muito além das fronteiras administrativas. Se vamos precisar de o rever, se não após as eleições europeias, pois eu não sou politóloga para conseguir debater esses assuntos, mas do ponto de vista da demografia, a imigração, as migrações, saldos migratórios positivos são absolutamente fundamentais para a população portuguesa. Então, porquê que o sinal está a piscar? O sinal está a piscar exatamente porque nós não podemos ter um sinal verde e acolher pessoas sem ter condições para as podermos acolher. Nós precisamos de garantir que os nossos imigrantes têm acesso à habitação, por exemplo, que é um problema, que é um problema grande, a condições de trabalho dignas, que têm acesso à regularização das suas situações, que têm acesso à reunificação familiar. Portanto, é um semáforo amarelo, porque nós precisamos, nós não podemos só dizer venham, nós temos de fazer, ao exemplo daquilo que tem feito a Câmara Municipal do Fundão, que é um exemplo de boas práticas extraordinário nesse aspecto, dizer venham porque nós conseguimos, sabemos, podemos acolher-vos. Isso ainda vamos falar do interior, isso era um outro assunto que nos levaria a tarde toda e o nosso sinal vai demorar muito pouco tempo a passar, é daqueles que fecham muito de repente, portanto eu iria passar a palavra à Sofia Ramalho, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos, e falar também de um tema de atualidade e pedir-lhe um sinal para este tema de atualidade, porque foi também apresentado recentemente o Plano de Urgência para a Saúde, com este nome assim, que na prática inclui muitos temas relacionados com saúde mental, entre eles a contratação de psicólogos para os centros de saúde, como uma das medidas prioritárias, e também várias outras prioridades, umas mais urgentes, outras menos, mas que relacionam e introduzem a saúde mental neste plano da saúde do Governo e que tinha sido uma das promessas de Luís Montenegro, do PSD, para as legislativas. Vem ao encontro daquilo que sempre defendeu, ou pelo contrário, há aqui ainda um alerta, algum sinal no seu semáforo? Antes de mais, boa tarde a todos e parabéns ao Observador por este aniversário especial. Eu acho que daria aqui um sinal laranja. Ainda estamos no laranja. Laranja, mas o laranja é do PSD. Não tem nada a ver? Não tem nada a ver, não. Tem a ver com esta ideia de que nós temos que valorizar aquilo que já foi um passo dado. Temos que valorizar, de facto, que este plano preveja como eixo central a saúde mental. Esta é a primeira questão, porque fala-se muito de saúde mental. Desde a pandemia que nós percebemos que o tabu baixou de forma significativa, ainda que continua a ser, mas na verdade não tinha sido ainda até hoje uma prioridade de intervenção do ponto de vista político, com o devido investimento em termos de recursos financeiros, humanos e das condições que são necessárias. E, portanto, estava já previsto no âmbito das negociações que tínhamos feito na legislatura anterior, que era absolutamente essencial o reforço do número de psicólogos nos cuidados de saúde primários, e isto vem-se a concretizar agora, mas aquilo que nós precisamos que aconteça em termos de, no fundo, de reforço dos psicólogos tem que ir muito mais além, porque nós temos uma população de 10 milhões de habitantes e sabemos que pelo menos uma em cada cinco pessoas tem um problema de saúde mental. Isto se estivermos a olhar na perspectiva de um problema de saúde mental. Porque saúde mental não é só o não ter uma doença ou não é só a ausência, um problema de saúde. Portanto, uma doença mental não é a ausência apenas da doença mental, mas é também as pessoas poderem sentir-se realizadas, ter uma vida de qualidade, estar numa situação de bem-estar, e isso implica trabalhar muito do ponto de vista da promoção do desenvolvimento das pessoas, em qualquer contexto, para que elas possam, de facto, evidenciar produtividade, bem-estar,
e com isso possam também exercer os seus diferentes papéis na vida, sejam de cuidadores, no caso de pais, ou seja de trabalhadores, seja enfim, poderem exercer os seus papéis. E, portanto, quando nós falamos de um em cada 5, nós estamos a falar de 2 milhões de pessoas que teriam ou que terão um problema de saúde mental. E nós, até ao momento, temos 1.100 psicólogos no Serviço Nacional de Saúde, e apenas 300 nos cuidados de saúde primários, portanto, centros de saúde, 300. 300 para uma população, para os 2 milhões, é muito pouco. Ficamos em laranja. Ficamos em laranja. Precisamos de crescer nesse número, precisamos de ter uma visão de helicóptero que nos permita perceber que quando nós trabalhamos a saúde mental, nós não podemos agir pensando só naquilo que é intervenção, no setor específico das estruturas de saúde. Portanto, nós temos que pensar que o utente é também um trabalhador numa empresa que precisa de cuidados de saúde mental, que precisa de políticas de família, de conciliação da vida pessoal com a vida profissional. É também a criança ou o jovem que está numa escola e que precisa também de ter as condições para poder se desenvolver de forma saudável. Isso obriga-me a passar já a palavra, porque passámos já o amarelo a correr, e ainda podemos ser multados, pelo menos pelo tempo que o Ricardo Conceição vai estar ali a controlar à medida, porque o professor Carlos Neto é especialista em motoricidade humana, mas as suas principais linhas de investigação são sobre o desenvolvimento motor das crianças, e estamos a falar aqui de uma componente muito importante, que é exatamente um desenvolvimento que depois pode impactar nesta saúde mental. Uma das questões que se tem debatido, não só cá, mas também lá fora, é esta dependência hoje em dia das novas tecnologias por parte das crianças e até a possibilidade de proibir telemóveis nos intervalos na escola para que haja mais brincadeira sem dependência das novas tecnologias, dos telemóveis. O que é que o professor pensa disso e que tema ou o que é que nos quer dizer aqui sobre tudo isto para o desenvolvimento das crianças que são o nosso futuro, e estamos aqui a falar de futuro? Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite, também saudar o observador por estes 10 anos de trabalho. Muito obrigada. Extraordinários, cumprimentar o painel e a moderadora. Aliás, eu quero agradecer-lhe também uma entrevista que ainda hoje faz sucesso nas nossas páginas e que está na revista que comemora estes 10 anos, em que diz que estamos a criar... Em 2015. É de 2015, sim. Estamos a criar crianças totós e imaturas. Exatamente, estamos a criar crianças totós e imaturas. Mantenho as mesmas expressões. Passaram-se praticamente 9 anos e continuamos pior ainda. Continuamos pior? Portanto, o que eu queria dizer o seguinte em relação à sua questão. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, é necessário e urgente melhorar a qualidade de vida dos portugueses, em todas as idades, desde as crianças aos idosos. E há uma má percepção de que há uma precariedade enorme de qualidade de vida, considerando o panorama que acontece em toda a comunidade europeia. Em segundo lugar, é preciso, e já foi aqui dito também, conciliar urgentemente a vida da família, a vida da escola e a vida laboral. As crianças são vítimas do trabalho dos pais. As crianças vivem na escola a tempo inteiro. Entram às 7 da manhã e saem às 7 da tarde. Temos 2 milhões de portugueses que vivem em precariedade, com salários baixos. Portanto, significa que as crianças são vítimas do trabalho dos pais. Não há tempo entre trabalho, dormir, comer e descansar. Significa que há aqui, de facto, problemas sérios. E, portanto, significa que nós temos uma das maiores taxas de sedentarismo infantil, com problemas sérios na obesidade e aquilo que se prevê a curto e médio prazo. Por outro lado, outras doenças crónicas, como a diabetes e também doenças mentais. O problema, como aqui foi falado, é muito grave no que diz respeito à saúde mental, quer a depressão, quer a ansiedade, quer os problemas relacionados com a taxa de suicídio, sentimentos de suicídio e também mortificação, etc. Mas estou preocupado, acima de tudo, com a saúde física. É que os corpos não se mexem. A gente olha para a cidade e não vê crianças. A gente olha para as escolas, as crianças estão aprisionadas. As crianças sobem às árvores, mas já não descem. As crianças andam limpinhas, não se sujam, não se molham, não se apanham chuva, cai um pingo, entra tudo para dentro cheio de medo. A sociedade portuguesa está
completamente assolada de medo. As crianças não podem levar um grãozinho de areia para casa porque no dia a seguir há uma queixa na escola. Portanto, temos aqui um problema de dependência digital, mas também um grande problema de falta de mobilidade do corpo. Não há autonomia, não há brincar livre. O brincar é completamente supervisionado. Há um excesso de superproteção parental, que é E patológico. temos segurança para fazer isso hoje em dia? Exatamente, quer dizer, quando a criança é demasiadamente protegida, é desprotegida. Quer dizer, ela tem mais segurança quanto mais se confrontar com o risco. As crianças em Portugal não se confrontam com o risco. Têm um déficit de contato com a natureza, não têm, de facto, autonomia, andam agarradas pela mão e, pelo outro lado, agarradas pelos ecrãs. Os pais estão preocupados com os ecrãs, mas sabe-se que o problema da viciação e da dependência é, acima de tudo, porque não há condições de espaço público, nem espaço escolar sedutor para a aventura, para o risco, para que as crianças se possam, de facto, exprimir as suas energias. E, portanto, as crianças estão completamente aprisionadas. E, perante isto, é preciso desenvolver políticas públicas, ousadas, no sentido das crianças possam ter acesso à rua, ter acesso à cidade, uma cidade verde, uma cidade caminhável, uma cidade onde possa brincar junto à habitação, um novo planeamento urbano. Nós não temos mais perigos do que tínhamos, nós somos um país seguro, nós somos um país mais visitado, podemos ser a Califórnia da Europa. E somos um povo que, neste momento, está amordaçado por um conjunto de políticas que, demasiadamente fechadas, demasiadamente aprisionadas, que não permite que os seres humanos, isto é, que não permite que os portugueses possam viver felizes, possam viver em felicidade, possam Estou a ter... ver aí muitos semáforos. O meu semáforo é intermitente pelo seguinte, é porque, de facto, eu não sei exatamente como é que vai ser o futuro. O futuro a Deus pertence, mas eu posso tomar decisões, como é óbvio. Mas o futuro, pelas estas transições digitais que estão a acontecer, transição verde, transição energética, transição educacional, a escola está numa situação caótica, o mundo mudou, a escola ficou no mesmo sítio. As crianças são preparadas na escola só para entrar na universidade. Esqueceu-se tudo o que é brincar, o que é fazer atividade física, o que é fazer desporto, esqueceu-se as artes, esqueceu-se tudo aquilo que é importante, aquilo que num currículo que deve existir. As crianças hoje não têm a possibilidade de ter um corpo vivido, experimentado, explorado, como acontece nos países da Norte Europa, que é uma educação mais espartana, mais centrada em o organismo se confrontar com isso. Nós somos corpóreos, nós somos orgânicos, nós não podemos esquecer que temos um corpo. Na escola, o corpo fica à porta da escola, só entra o cérebro. Isto é lamentável dizer isto, mas é verdade. Quer dizer que tudo está preocupado com produtos, tudo está preocupado com as notas dos meninos, com os resultados. Ninguém está preocupado com o grau de satisfação, com os talentos, com portanto, as características pessoais dos alunos. Os alunos aprendem ao mesmo tempo, à mesma hora, da mesma forma. Quer dizer que a escola está completamente ultrapassada no tempo. E, portanto, quem é que paga? Paga o corpo. Qual é o melhor medicamento de eficácia comprovada? É o brincar, é o ser ativo. A gente olha para a cidade, não vê crianças. Olha à volta, não vê crianças. Temos que devolver a rua às crianças, temos que devolver as praças, temos que devolver a cidade, temos que pôr pais mais disponíveis para terem mais tempo, temos que atacar a lei laboral. É inaceitável que os pais não tenham tempo para estar com os filhos. E estão preocupados com os ecrãs e com os perigos digitais, mas não estão preocupados que aquela criança não tem autonomia, não tem mobilidade quando chegar à adolescência, está doente. Está doente. E hoje os estudos explicam isso. Aliás, há alguma investigação científica muito recente que vem demonstrar que o problema não está no uso dos telemóveis ou no uso dos dispositivos digitais na escola. O problema é que está tudo plastificado. A escola está plastificada. Repare, nas escolas, neste momento, há regulamentos escolares que proíbem as crianças de jogar às escondidas, proíbem as crianças de subir às árvores, proíbem as crianças de fazer pinos à parede, proíbem as crianças de jogar às polícias e ladrões, proíbem as crianças de fazer as coisas que são mais importantes numa determinada idade para ser resiliente, para ter capacidade adaptativa, para ter capacidade criativa para o futuro. Eu tenho que confrontar o meu corpo com os amigos, com os objetos, com o espaço natural e, portanto, esta relação entre online e offline tem que ser mais equilibrada, consensualizada, não é? E o que temos que fazer é alterar a política do espaço público no sentido de levar as crianças e as famílias para a rua, para a convivência, para a festa, para o encontro, de modo a que sejam mais ativas e que não sejam tão
sedentárias, porque de facto isto está a promover um programa sério a curto, médio e longo prazo da saúde. A gente tem um plano para a doença, mas não temos um plano para a prevenção da saúde. Professor, E portanto, esta aqui é a questão central que se coloca quanto às políticas públicas para a infância, mas não só, para todas as idades. Eu sou avô, tenho 2 netos e não tenho tempo, não é? Nem condições, nem regras para ter liberdade de poder estar com eles lá fora, no passeio, ou na rua, ou em qualquer lado. Ainda não temos nenhum sinal verde, portanto vou ao último convidado. Vamos ver se é desta. José Cardoso Botelho, um dos maiores investidores no país no setor do imobiliário, cofundador e diretor-geral da Vanguard. E estão aqui vários problemas identificados. Já sabemos que já falámos de habitação como um dos problemas para imigrantes, mas também não só. Todos sabemos que tem sido um dos temas mais debatidos nos últimos anos, não é só agora, mas vem crescendo esta temática. Os problemas da habitação são, diria eu, provavelmente para a classe média uma das grandes dores de cabeça, e para os jovens até ao nível do arrendamento jovem para estudantes. Não é bem o seu segmento, quase diria que o seu segmento é mais um segmento de luxo. Para quem não sabe, estamos a falar de alguém que está quase a construir a nova comporta, e também, para quem não sabe, o homem que vendeu a famosa penthouse do Ronaldo. Mas, perante todos estes problemas da habitação em Portugal, já agora, qual é, finalmente, a luz do seu semáforo? Bom, até é justo o facto do Sporting ter ganho este ano. Acho que é justo dar um verbo, senão já somos, às vezes, suficientemente tristes para não termos aqui um sinal positivo. Bom, se nós olharmos para o tema da habitação, de facto, o tema é bastante triste nos últimos anos. Temos de olhar para o futuro, não é? No presente ele não está bom, mas estamos aqui a falar de futuro. Mas e é isso que eu gostava de evidenciar é, portanto, eu justamente hoje de manhã não pude estar aqui porque tivemos a primeira reunião com a Secretaria de Estado da Habitação e fiquei satisfeito com o que eu ouvi, porque pela primeira vez de há muitos anos vejo alguém que está a falar de um sector que conhece, do facto de ser arquiteta, ter sido trabalhado no privado e ter trabalhado em 2 câmaras de grande dimensão, faz com que tenha uma percepção muito realista da situação que temos atualmente. Obviamente que houve um aspecto positivo do governo anterior, que foi o tema de lançar o Simplex, porque não há dúvida nenhuma que o licenciamento é um dos principais problemas do nosso setor e que cria o problema da habitação. Ainda há pouco estava aqui a falar de uma entrevista que tinha dado há pouco tempo sobre um projeto que lançámos no dia 21 de maio, em que tivemos 9 anos à espera do licenciamento, e isto é absolutamente impensável. Não é? Ainda por cima era um licenciamento que devia ter sido resolvido, porque era uma masta pública, devia ter sido deferido em 45 dias, está a haver 45 dias para 9 anos, já é uma diferença muito significativa. E o segundo projeto que nós compramos também está a demorar 9 anos, portanto, o terceiro é que foi um pouquinho melhor. E, portanto, isto faz com que seja muito difícil, muito dispendioso, é preciso muito capital próprio para aguentar tanto tempo, e depois, naturalmente, é difícil um projeto com 9 anos de espera para licenciar, que depois se possa fazer uma habitação a preços compatíveis com o poder de compra dos portugueses. Eu diria, muitas vezes, que o problema dos portugueses, ao contrariamente da habitação em Portugal, não é tanto a habitação que é dispendiosa, ela não é dispendiosa se compararmos com muitos dos nossos congêneres europeus. O problema é que os portugueses ganham mal. Não é? Ganham mal em termos de salários brutos, ainda pior em termos líquidos. E, portanto, estas inovações que estão a ser lançadas por este Governo no tema, nomeadamente dos mais jovens, de ter isenções ou reduções no IRS, é muito importante. O tema do IMT, o IMT é um imposto, já foi, pelo António Guterres, em 2002, considerado o antigo ACISA, o imposto mais estúpido. Estamos o IMT quase é a tão passar estúpido como o a ACISA. sinal vermelho, portanto tenho de lhe pedir a cor do seu semáforo, porque estamos em termos de tempo a ultrapassar. Eu diria que é verde, porque este Governo, de facto, aquilo que eu tenho estado a ver, vai no sentido de propor soluções para os problemas de facto, com conhecimento de causa, e, portanto, estou esperançado, e, enfim, já agora... Então acabamos com o sinal verde, finalmente. O sinal verde. Muito obrigada a todos e ficamos por aqui. Obrigada por terem participado. Muito obrigada.
Obrigado, Filomena.